passado pelo ensino médio e falavam que tinham chegado até o diploma, eu ficava surpreendida com esse feito. Naquele tempo, quando as pessoas falavam assim, eu concluí o ensino médio, eu tenho um diploma, era como se a pessoa tivesse feito faculdade. Então, naquele tempo, há alguns anos atrás, quem chegava até o ensino médio conseguia grandes avanços em sua vida. Como eu não almejava chegar lá, ou nem tinha esse tipo de visão desenvolvida, eu não via sentido em ir para a escola. Muitas vezes eu chegava a pensar assim, que eu vou à escola? Só que é lógico, esse pensamento não recorreu ali durante a infância, e sim durante ali a fase da adolescência, quando você já está ali próximo dos seus 15 anos, né? Então eu ia para a escola, mas eu não via sentido, eu não via razão para eu ir. Eu achava que a gente ia para a escola por ir. A minha mãe, ela é analfabeta. Ela mal consegue escrever o nome dela, mal consegue ler alguns trechos da Bíblia, e quando lê, ela não consegue obter o entendimento do que lê, e assim sucessivamente para outros tipos de leituras. O meu pai, pelo que eu sei, ele estudou até a quinta série, porém não tenho certeza se ele chegou a concluir. Então, o nível de informação dos meus pais muito baixo. Então, devido ser muito baixo, eu e minha irmã foi criada com esse tipo de educação. Já falei anteriormente em textos e agora vou falar aqui. Existe uma diferença de educação para criação. Criação, os pais dão o teto, dão o alimento, dão o banho, dão a roupa, a vestimenta. A educação, os pais dão tudo isso, mais a informação. Aí a informação, ela chega de diversas formas, até mesmo por meio dos tipos de brinquedos que escolhem, os tipos de leituras que incentivam os seus filhos já na infância, os tipos de atividades que colocam seus filhos. Lá atrás, muito tempo atrás, eu achava muito chique os pais que colocavam os filhos em balé, em escola de piano, em escolinha de línguas, esses tipos de atividades além do que vem nas escolas. Eu achava chique que isso era coisa para rico. Mas hoje eu entendo que isso faz parte do processo de desenvolvimento da criança, querendo ou não, esses tipos de experiências já acarreta ali na mudança significativa da criança ao longo da vida, ou seja, ali naquele momento pode até parecer que não fez sentido, mas ao longo da vida aquilo ali vai agregar para a construção dessa pessoa. E não só isso, ela vai desenvolver a fala melhor, ela vai desenvolver o raciocínio melhor, ela vai desenvolver vários tipos de habilidades decorrentes dessas experiências já ali na infância. Hoje eu consigo enxergar isso, mas lógico que há alguns anos atrás eu não tinha o entendimento do porquê esses tipos de escolhas. Então, lá muito tempo atrás, eu não me via pegar um diploma, eu não conseguia visualizar esse tipo de trajetória, até porque eu não tinha esse tipo de raciocínio. Ensino médio, concluí empurrando com a barriga, mal fazia as provas, mal fazia os trabalhos, nunca conseguia, nunca sentei numa mesa para fazer um trabalho completo. Pesquisar, investigar, fazer, usar todos os meios que a gente tem para desenvolver um bom trabalho. Consequentemente, as notas eram sempre baixas. Na prova, não tinha capacidade de resolver as atividades. Ou colava ou ficava sem fazer. Geralmente, a maior parte eu ficava sem fazer porque eu achava colar errado. E algumas vezes eu colei para não chegar no ponto de recuperação. Mas mesmo colando, eu sentia que eu estava agindo errado. Então, eu evitava fazer isso. Então, muitas vezes eu preferia deixar a prova em branco. Então, era muito comum eu lidar com os X nas provas. Consequentemente, lidei com muitas recuperações. Com muita dificuldade em relação a isso, né, que é o que? Empurrando os estudos com a barriga, consegui concluir o ensino médio. Tem um porém. Tinha uma escola muito famosa no centro da cidade. E ela era um tipo de escola que, há um tempo atrás, as pessoas que tinham condição financeira melhor, que não queriam colocar os filhos no colégio particular, colocavam lá, ensino público, de tão boa que era a escola. Então, quando eu entrei nela, eu ainda peguei um pouquinho dessa fase dela. Então, eu senti a pressão. E eu percebi que, devido ao meu jeito que eu vim lá atrás, ali, eu não ia dar conta de conseguir. Então, eu percebi que eu ia ser reprovada naquele ano. Então, para não ser reprovada, eu pedi para ser transferida de escola, que eu ia ser reprovada, e fui para o turno da noite. Então, eu mudei de escola. Fazendo isso, eu consegui concluir o ensino médio. As consequências vieram a partir daí, do ano
de 2009, quando eu comecei a namorar uma pessoa que veio de uma criação diferente da minha. Essa pessoa já veio de uma criação que teve o processo da informação. Essa pessoa ela tinha influência do pai, tinha influência da mãe, tinha influência dos irmãos, dos parentes. Então essa pessoa cresceu nesse meio, ela foi desenvolvida com esse tipo de informações. Informações relacionadas a provas, informações relacionadas a trabalhos escolares, informações relacionadas a colégios particulares, faculdades públicas, faculdades particulares. Então, querendo ou não, isso aqui, ó, são muitas informações que essa pessoa carrega junto com ela. Então, sim, isso faz uma grande diferença. O oposto de mim, né, que eu cresci com assuntos relacionados à igreja, assuntos relacionados a doutrinas, assuntos relacionados a críticas em relação a roupas, calçados, vestimentas, conduta. Eu cresci mais com esse tipo de informação relacionada a julgamento e críticas do que informações construtivas. No meu âmbito familiar não fazia parte assuntos relacionados a finanças, administração. No meu âmbito familiar, esse tipo de assuntos mais desenvolvidos e relacionados à área administrativa, que hoje eu consigo enxergar que é importante para a construção humana, não existiam. Então, os tipos de assuntos era falar da vida dos outros, era falar mal das pessoas, era julgar, era falar mal de tudo. Era esse tipo de assuntos que eu cresci. Então, quando fui para Belo Horizonte, eu comecei a lidar com diversos tipos de experiências e situações que fez com que os estudos eu conseguisse ali enxergar o impacto da falta dele. Eu comecei a sentir as consequências. Quais que foram as consequências? Primeiro, quando eu fui fazer o Enem, eu não tinha condição nenhuma, capacidade nenhuma de desenvolver a prova. Então, eu tirei uma nota muito baixa. Ou seja, você passa 12 anos da sua vida na escola pública para no final você for fazer uma prova do Enem e você tirar nota baixa, não ter condição de passar numa prova. Aí é aí que precisa ser pesado a importância do tempo de duração que passa na escola, o tempo que gastou calçado, roupa, uniforme, materiais escolares, né? Ou seja, tudo isso gera gasto durante 12 anos da vida, porque a gente começa a ir para a escola com 6, 7 anos de idade e termina com 18 anos de idade. Então, na soma total, dão 12 anos de estudo para quando for fazer um Enem da vida, não ter condição e nem capacidade de passar, porque não tem a quantidade de informação certa e desenvolvida para poder desenvolver uma prova. Então, as consequências começaram a vir nas experiências no futuro. Por isso que quando a gente está na escola, os professores chamam muita atenção. Vocês estão brincando, vocês estão vindo na aula para brincar, leva a sério. Isso que vocês estão fazendo hoje vai impactar lá na frente. Só que quando os professores estão falando isso, a gente não tem maturidade para entender esse tipo de relação. Então, muitas vezes, os professores se passam como chatos, se passam como impertinentes, se passam como um tanto de coisa negativa, sendo que, na verdade, eles estão tentando nos alertar, abrir nossa cabeça, nossa mente para entender a importância de estar ali. Né? A importância de estar ali é o quê? Se dedique, estude, explore ao máximo esse ambiente, tudo que está ao seu alcance, tudo que você pode fazer hoje, porque lá no futuro isso vai fazer a diferença. E realmente faz, gente. Quando eu fui fazer as primeiras provas do Enem, não tinha capacidade de fazer, tirava as notas baixas. Quando tentei vestibular, né, que era antes do Enem tomar conta mesmo, que antes era vestibulares nas faculdades, aí você tinha a primeira e a segunda fase, mal passava na primeira. Eu passei na primeira fase do vestibular da UEM, mas foi chutando, foi macetes que eu tinha aprendido num vídeo no YouTube, que as respostas geralmente ficam na letra B e na letra C. Que na letra A, geralmente, grande parte das respostas são erradas, na letra D também. Então, geralmente, as respostas certas ficam entre a B e a C. Então, se você escolhe mais a B e a C, você tem uma chance maior de acerto. E por incrível que pareça, eu usei essa técnica numa prova da UENG e, tipo assim, de 10 questões de inglês, eu acertei 9, fazendo esse chute aí. Um exemplo, tá? Não lembro qual foi a matéria específica que eu acertei a maior parte das questões. Ou seja, eu consegui passar na primeira fase da prova, mas sem raciocinar, sem saber resolver a questão, mas só usando estratégia. Então, isso pode dar certo uma vez na vida. No meu caso, eu passei na primeira fase, mas foi fazendo isso. Isso não é o adequado. Então, o que acontece? Tentei o vestibular da UENG, depois tentei Enem, minhas notas baixas, depois tentei outras provinhas para concurso público, sempre nota baixa. Então, aí você já começa a sentir as consequências. Outra coisa também que eu percebi observando a vida do meu pai e da minha mãe.
quando a pessoa ela tem pouca informação, ela tem uma tendência maior a fazer escolhas mal sucedidas. E não só isso, ela tem uma dificuldade maior de lidar com situações da vida. Como, por exemplo, a minha mãe tem dificuldade de ir em banco, de passar naquela porta que gira. A minha mãe tem dificuldade de lidar com coisas pequenas do dia a dia devido ao grau de informação dela que é muito baixo. Só que tem outros fatores também que impactam a minha mãe, que é o quê? Ela sofreu vários tipos de transtornos psicológicos que precisaram ser cuidados e como não foram cuidados e ainda vivenciou situações muito estressantes e atribuladas na vida dela, então isso impactou na mente dela de uma forma que ela tem vários bloqueios. Então, para ela conseguir quebrar essas barreiras que ela tem que primeiro trabalhar esses bloqueios que ela tem. Aí, para trabalhar esses bloqueios, tem que trabalhar as questões internas que ela tem, que são muitas, que vieram de diversos tipos de situações, para ela conseguir se desenvolver. Então, ela é um tipo de pessoa assim: ah, eu não consigo passar numa roda giratória da porta de um banco, mas eu quero aprender. O que eu tenho que fazer? Ela não raciocina desse jeito, tipo, eu quero aprender. O que é que eu tenho que fazer? É isso que faz a diferença na vida do ser humano. Então, minha mãe ela não consegue raciocinar desse jeito. Mas hoje eu entendo que é porque tem vários outros fatores ali em paralelo com esse tipo de situação interna dela. Porém, eu consigo observar também que grande parte das dificuldades que ela enfrenta, que grande parte dos problemas que vem na vida dela vem devido à falta de informação. Então, eu consegui identificar isso dentro da minha própria casa, dentro do meu contexto familiar. Meu pai também é outra pessoa que, para mim, é um ótimo exemplo disso. Grande parte das escolhas que meu pai fez, que foram frustradas, que foram problemáticas, a maior parte delas também está relacionada a um baixo nível de informação. Então, foi aí que eu fui entendendo a importância de estudar. Então, ficou mais claro ainda para mim quando eu vi que as mudanças significativas começaram a ocorrer na minha vida a partir do momento que eu comecei a consumir uma quantidade de informação maior. Só que tem um porém. Existem diversos tipos de informações, existem diversos tipos de livros, existem diversos tipos de áreas, existem diversos tipos de assuntos e existem hoje diversos tipos de canais no YouTube propagando diversos tipos de informações. Então a gente precisa ter sabedoria para discernir, para saber escolher os tipos de informações que a gente vai consumir, porque é isso que nos constrói. Então, para ficar bem claro até aqui, por que é importante estudar, gente? É importante estudar apenas para você ter um diploma no final do ano? Não. É importante você estudar e ter um maior conhecimento para ser mais do que os outros e passar na frente do que os outros? Não. É muito mais além do que isso. A importância é o quê? Você ter o seu diploma para você passar por outros processos. Até para você passar, para você conseguir um trabalho um pouquinho melhor, você precisa ter um diploma escolar para você comprovar a sua escolaridade. Porque aquela informação que você adquiriu ao longo ali dos seus estudos vai fazer diferença nas suas relações sociais, no seu desenvolvimento profissional, que é outra coisa também que gerou um grande impacto na minha vida. Hoje, quando eu olho para trás, eu consigo enxergar que a maior parte dos problemas, dificuldades, atritos, divergências e situações conflitantes que eu lidei vieram da baixa informação. Então, a partir do momento que você alcança uma quantidade de informação maior, você se torna uma pessoa mais capacitada a se relacionar com diversos tipos de situações. Automaticamente, naturalmente, você passa a se tornar uma pessoa mais compreensiva, mais tolerante e melhor para se relacionar. A qualidade dos relacionamentos, ela tem sim uma relação direta com a quantidade de informação que o ser humano possui. Então, por isso é importante ele buscar aprender as coisas. É importante buscar se informar. É muito importante, porque isso gera mudanças significativas na vida do ser humano em diversas formas, tanto na área profissional quanto nas situações do dia a dia, né? Como eu falei para vocês, resolver uma questão no banco que nem teve um tempo atrás que eu precisei fazer o meu imposto de declaração de renda, né? Eu tive a capacidade de ir na internet e fazer. Depois eu soube que esse tipo de coisa que eu fiz é um contador que faz. Então eu consegui executar uma tarefa de um contador. Mas por quê? Porque é um tipo de pessoa que está sempre buscando se desenvolver na informação. Então eu já deparei com situações de pessoas confundirem, acharem que a gente estuda porque a gente quer se mostrar intelectual. Quer se mostrar intelectual. Aí isso aí já é um outro tipo de comportamento que tem um tipo de motivação por trás. Esse não é o meu caso.
No meu caso, eu estou sempre propagando que é importante estudar porque eu percebi a mudança que fez na minha vida. Então, se hoje eu vivo da forma como eu vivo, é porque a informação ajudou nisso. Aí muitas pessoas podem pensar assim, ah tá, pelo que eu sei da sua história aí, você não adquiriu riquezas materiais, você está nessa idade que você está, mas não obteve conquistas materiais. Não, eu não obtive, mas não me culpo por causa disso. Teve um tempo atrás aí que eu me cobrava por eu não ter feito faculdade. Hoje eu sou grata por eu não ter feito, porque se eu tivesse feito, eu teria feito a faculdade errada. Hoje eu consigo enxergar isso. Então, todas as escolhas que eu não fiz ainda, se eu tivesse feito, eu teria feito escolhas erradas. Então, o que eu sinto é que eu estou me munindo das informações, estou me filtrando daquilo que não me pertence, que não deve fazer parte da minha bagagem, para fazer escolhas melhores daqui para frente. Então, na minha vida, está tudo acontecendo do modo como tem que acontecer e eu tenho clareza para entender isso. E hoje eu estou aqui transmitindo esse tipo de conhecimento para vocês, quem diria, né? Uma menina que morava lá no interior, que estava lá atrás, muitos anos atrás, tendo só 3 objetivos de vida, que era casar, ou seja, se eu tivesse casado, eu teria tido um casamento conturbado, eu não teria, eu tenho certeza, gente, que pelo tipo de mentalidade que eu tinha lá atrás, com pouca informação, eu não teria tido um casamento bem sucedido e era provável que hoje eu estaria divorciada. Outra coisa também que eu almejava era carteira assinada, ser atendente de padaria ou atendente em supermercado. Só essas seriam as minhas experiências se eu tivesse persistido nelas lá atrás. Então hoje eu estou aqui tendo a capacidade de transmitir essas informações. E foi graças ao quê? Graças a ter buscado a informação, foi graças a ter estudado, foi graças a ter escolhido o caminho da informação. É claro que a gente não pode esquecer de falar sempre, e eu preciso colocar, em primeiro lugar, sempre Deus, porque quem direciona a gente é Deus. O que eu falo direcionar? A gente guarda a gente nos caminhos por onde a gente anda, protege a gente de situações que podem trazer dores emocionais para o resto da vida, protege a gente de fazer escolhas com consequências graves, protege a gente de pessoas maldosas, malignas, que estão possuídas pelo mal e que têm capacidade de fazer coisas muito graves. Então, a direção de Deus que eu falo é isso, é que é mesmo você estando afastada da espiritualidade, mesmo você se alimentando de coisas mundanas, Deus te protege, te guarda, e não só isso, abençoa a sua vida de forma que situações vêm para colaborar nos seus processos na sua vida. Então, como eu tive muitas experiências pessoais desse tipo, eu não posso deixar de falar que, em primeiro lugar, é sempre Deus. E, em segundo lugar, a gente precisa buscar informação. Tá? A gente precisa da informação se a gente quer viver um pouquinho com qualidade aqui na Terra. Por quê? Outra coisa, a vida aqui na Terra nunca vai ser perfeita e nunca vai ser com zero atribulações. Sempre vai ter uma coisinha ou outra para nos tirar dos trilhos, para nos aborrecer, para nos chatear. Porém, quando você tem as informações certas na sua mente, você diminui a quantidade de escolhas que vai te gerar sofrimento, que vai te gerar problemas, entendeu? Diminui a quantidade, porque somos nós que fazemos as escolhas. E a nossa vida é feita dos tipos de escolhas que nós fazemos. Então, se nós temos uma conscientização maior do tipo das escolhas que a gente está fazendo, a gente evita fazer as que vão trazer maiores dores e frustrações. Mas para isso a gente precisa ter Deus aqui como guia. Compreende? O Deus como guia, a espiritualidade e a informação aqui para esclarecer a sua mente, para você obter um entendimento maior das coisas. Então, a importância de estudar, de obter informação, de buscar informação, não é para se tornar mais do que os outros, não é para estar à frente dos outros, não é para esse tipo de objetivo, ostentar diplomas nas redes sociais. O objetivo é você melhorar a sua vida fazendo escolhas mais conscientes e melhores. O objetivo é você viver com qualidade, mesmo estando aqui nessa terra cheia de problemas a qual nós temos. Mas desde que a gente consiga diminuir a quantidade de escolhas frustradas, problemáticas, a gente consegue viver um pouquinho melhor, tá bom? E é isso, eu não vi a importância de estudar, não vi a importância de pegar diploma, então isso eu não levava a sério os estudos, mas eu senti as consequências depois dos meus 18 anos, tá? Eu senti as consequências em várias áreas da minha vida. Então, hoje, quando eu olho para trás, depois de ter passado por muitos processos, por muitas experiências, depois de ter filtrado muitas dessas experiências, eu consigo enxergar que estudar é muito importante, tá? Então, eu não sei em que fase você está, se você concluiu ou não o ensino médio, se você está ou não parado. O que eu sugiro é o seguinte:
Nós temos um sistema educacional muito falho aqui no Brasil. As escolas públicas não são estimulantes. As faculdades públicas estão no mesmo nível, porque aqui no nosso país investem mais no futebol, nos estádios, gastando milhões, do que colocando faculdades decentes e escolas públicas decentes. Era para inverterem essa situação. Então, nós temos uns tipos de escolas que não nos estimulam, que não gera dentro da gente, porque estudar não é fácil, gente. Estudar é muito esforço, e seria muito interessante se melhorassem as estruturas públicas das escolas e dos ensinos educacionais. Então, como aqui nós passamos por essa situação, hoje nós temos o YouTube com diversos tipos de pessoas propagando conhecimento. Eu tive muitos vídeos que eu assisti no YouTube, de pessoas muito bacanas dando aula, um dos vídeos que eu já assisti muito, do professor Jubilu, dando aula de biologia, do NERC, a matemática básica, foi ali no curso de matemática básica do NERC que eu descobri que eu tinha dificuldade de avançar na matemática porque eu não sabia a básica. Então, como que você estuda 12 anos e pega o diploma sem ter o conhecimento da matemática básica, né? Então, ali assistindo o vídeo do NERC, descobri isso, que eu tinha essa grande dificuldade, mas grande dificuldade, porque eu não sabia nem a matemática básica, ou seja, se você não sabe a básica, como é que você vai saber as outras etapas? Então, tem o NERC, o Jubilu, aí teve um canal de história também, que eram dois rapazes maravilhosos, nossa, eles um dom para ensinar, e nossa, era tão gostoso assistir as aulas deles, só que eu não me lembro agora o nome do canal. E tiveram vários, diversos que eu andei assistindo aulas no YouTube. Então hoje tem. Então eu sugiro que façam isso. Assista esses vídeos no YouTube que estão disponíveis, ou seja, escolhe aqueles que você se identifica mais, que você se familiariza, que isso já vai ajudar no processo da informação. Porque o nosso cérebro, gente, ele é como um gravador, tá? Ele registra. Então, se você está consumindo a informação, está registrando. Depois você tenta fazer a prova que você precisa fazer aí para você conseguir garantir o seu diploma. Você pegar o seu diploma do ensino médio já é uma obrigação que você elimina e já é algo que você acrescenta na sua bagagem, porque para você continuar fazendo escolhas e crescendo, ele vai ser exigido em muitas situações da sua vida. Então, você já tendo ele, já vai te ajudar nos seus processos. Depois que você continuar, você vai galgando as outras oportunidades, aí você vai enxergar aquilo que você mais se identifica, porque todo ser humano é capaz. Todo ser humano é capaz, todos têm dons, todos têm tudo para ser desenvolvido, mas para ele ser desenvolvido é igual a pedrinha do diamante. Ah, ela vem em estado bruto, você acha ela na natureza, ela não tem valor nenhum. Você olha para ela assim, não tem beleza, não tem nada. Mas a beleza dela vem no processo da lapidação. Então a informação é isso. A informação vai te lapidando, te lapidando, te lapidando, até que chega naquele estado que está aquela pedra brilhante de alto valor. Então a informação ela aumenta o seu valor no mercado. Aí nisso você vai vendo aquilo que você mais se identifica, aquilo que mais tem a ver com você. Então a importância dos estudos é isso, é melhorar a vida. É interessante, eu tinha visto uma vez que informação termina com ação, que é o que? Você se informa para você fazer a ação. Né? Então a informação te ajuda isso, a você saber o que fazer, os tipos de escolhas a fazer, para você ter uma vida menos problemática. Para você avançar nos seus processos, para você mudar, para você se melhorar, para você mudar de vida, precisa fazer essa escolha, voltar a mente para o processo da informação. Se quer ter uma vida menos atribulada, menos sofrida, menos problemática, precisa fazer esse tipo de escolha, que é se informar, se interessar pela informação, conteúdos informativos, conteúdos educacionais, ok? Até o próximo vídeo.